Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje, olha, a gente vai além do modelo entidade-relacionamento, o IR, que muita gente já conhece, né? Vamos explorar o modelo entidade-relacionamento estendido, o ER. A base aqui são umas notas de aula bem completas, que mostram como o ER adiciona umas ferramentas novas para modelar dados de um jeito mais preciso, mais rico. Então vamos lá, desempacotar isso. Qual que é o grande pulo do ER para o ER? Olha, o ponto de partida é justamente ver onde o ER básico ficava devendo, né? Para domínios mais complexos, ele não pegava certas nuances. O ER vem e adiciona conceitos como subclasses, superclasses, especialização, generalização, até agregação. Isso permite representar essas complexidades de uma forma bem mais fiel, mais eficiente também. Entendi. Então, o primeiro passo parece ser classificar melhor as entidades. Tipo, mais granularidade. Como entram aí as subclasses e superclasses? Exato. A subclasse é uma extensão ou um filho da superclasse, como se fosse uma categoria mais específica. A superclasse, por sua vez, é um conceito mais geral. Exato. Pensa assim, funcionário como uma superclasse, uma categoria geral. Aí, em vez de ter aquela tabela única, gigante, cheia de campo que só vale para alguns, sabe? Ou um monte de tabela separada repetindo informação, a gente cria subclasses. Tipo engenheiro, gerente, atendente. E a mágica aqui, né, é a herança. Herança. Como assim? A subclasse, tipo engenheiro, herda automaticamente os atributos e os relacionamentos da superclasse funcionário. Todo funcionário tem um ID, um nome. Então o engenheiro também tem, herdado. E aí ele adiciona o que é específico dele, tipo CREA, por exemplo. Ah, saquei. Resolve aquele problema clássico, né? Um monte de campo nulo ou dado repetido para todo lado, como no exemplo do material do animal, né? Que é a superclasse com idade e peso. Isso. E cachorro e gato são subclasses, herdam idade e peso e adicionam raça para o cachorro, tipo de pelo para o gato. Evita ficar repetindo, né? Exatamente. E isso leva direto para outra dupla de conceitos importantes: especialização e generalização. Certo. Qual a diferença? Especialização é o processo que a gente chama de top-down. Você pega uma entidade geral, como, sei lá, pessoa numa universidade, e aí você detalha essa pessoa em tipos mais específicos. As subclasses: aluno, professor, administrativo. E cada um desses herda o básico de pessoa, tipo CPF, nome? Isso. E adiciona o seu. O aluno tem o CR, o professor a titulação, o administrativo o cargo. Entendi. E generalização é o contrário. É o inverso, bottom-up. Você olha para aluno, professor, administrativo, vê que eles têm coisas em comum e cria uma superclasse pessoa para agrupar esses dados compartilhados. Dá uma flexibilidade boa na hora de modelar. Legal. Mas aí, como a gente garante que isso segue as regras do negócio? Tipo, um funcionário tem que ser ou engenheiro ou gerente, ou ele pode ser só funcionário, sem especialização. Ótima pergunta. É aí que entram as restrições de especialização. São cruciais para a precisão do modelo. Primeiro, tem a questão de ser total ou parcial. Total versus parcial. Na total, que a gente marca com T no diagrama, toda instância da superclasse precisa pertencer a pelo menos uma subclasse. O exemplo clássico: cliente. Ou ele é pessoa física ou é pessoa jurídica. Não tem meio termo, não existe cliente genérico. Ok. E a parcial? Na parcial, marcada com P, uma instância da superclasse pode não pertencer a nenhuma subclasse daquele grupo de especialização. Pensa no aluno. Ele não precisa ser obrigatoriamente bolsista ou monitor. Ele pode ser só aluno. Entendi. Define a obrigatoriedade. E tem mais coisa, né? Sobre pertencer a mais de uma ao mesmo tempo. Isso. A segunda restrição. Exclusiva, que também chamam de disjunta, ou não exclusiva, que chamam de sobreposta. Exclusiva e não exclusiva. Na exclusiva, às vezes marcada com E ou D, a instância só pode pertencer a uma subclasse daquele grupo específico. O exemplo do cliente, PF ou PJ, serve aqui de novo. Ele não pode ser os dois ao mesmo tempo.
Certo. E a não exclusiva? Na não exclusiva, N ou O, a instância pode sim pertencer a mais de uma subclasse simultaneamente, como no exemplo do aluno. Ele poderia ser sim bolsista e também monitor. Ah, faz sentido. Definir isso errado no modelo pode gerar uma bagunça nos dados depois, imagino. Com certeza. Uma inconsistência grave. Um erro comum é justamente não pensar nessas regras de negócio explicitamente na hora de modelar. Total. Mapear bem as regras é chave. Bom, agora, o último conceito que as fontes trazem é a agregação. Isso parece um pouco diferente, né? Foge um pouco dessa coisa de hierarquia. Foge um pouco. A agregação lida com outra camada de complexidade. É quando um relacionamento entre entidades precisa ele mesmo se relacionar com outras coisas. O relacionamento vira uma coisa. Quase isso. Em vez de fazer um diagrama super confuso, cheio de linha cruzando, a agregação permite empacotar uma interação. O exemplo do material é bom. A relação consulta entre médico e paciente. Essa consulta, essa interação, pode ser tratada como um bloco, um objeto agregado, que aí sim se relaciona com prescrição. E a prescrição se relaciona com um medicamento. Ah, então é um jeito de modelar processos ou interações mais complexas, de forma mais limpa, tratando a própria interação como um objeto no modelo. Diagrama deixa mais legível, mas claro, como o material alerta, né, usar agregação demais onde não precisa pode acabar complicando mais do que ajudando. Tem que ter bom senso. É isso. É uma ferramenta poderosa, mas tem que saber onde ela realmente adiciona valor, onde ela clareia o modelo. Beleza, então, para a gente amarrar tudo, o que isso significa na prática? O ER, ele não é uma ruptura total com o ER, Não, é uma evolução. uma evolução crucial. Dá mais ferramentas, né? Herança, os tipos de especialização, com as restrições, a agregação, tudo para construir modelos de dados que capturem melhor a complexidade, as regras do mundo real. Exatamente. Permite pegar nuances que o R básico simplesmente deixaria passar. O resultado são bancos de dados mais precisos, sabe? Menos ambíguos e até mais fáceis de manter no longo prazo, principalmente em sistemas grandes, sistemas mais complexos. É sobre aumentar a fidelidade do modelo à realidade que ele representa. Perfeito. E para quem está acompanhando a gente, fica aqui uma reflexão final. Além de só aplicar essas estruturas do ER, né? Como será que entender a fundo o propósito do negócio por trás do banco de dados? E pensar na evolução futura que se espera para ele, como isso pode guiar a escolha de quais desses recursos do ER são realmente mais críticos? Tipo, onde vale mais a pena investir numa especialização total e exclusiva, ou talvez numa agregação? Como que esse contexto mais estratégico influencia essas decisões mais técnicas de modelagem lá no começo? Fica aí a provocação. Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o foco é total em como as coisas se conectam lá nos modelos de dados, sabe? Vamos falar sobre relacionamentos na modelagem conceitual. A nossa base aqui é um material de aula bem legal do professor Anderson Nascimento, A Missão. Desmistificar essas ligações, entender o que aqueles números e símbolos nos diagramas querem dizer de verdade. Exato. Pensa assim, os relacionamentos são tipo a supercola dos dados, né? Eles não só ligam as informações, mas definem como elas interagem. É como a gente formaliza as associações do mundo real. Tem até uma ligação forte com a teoria dos conjuntos, lá da matemática. Ok, legal. Vamos desempacotar isso então. A ideia central parece simples, né? Relacionamento é a conexão entre entidades. Se a gente tem, sei lá, uma entidade aluno e outra curso, o relacionamento cursa permite ligar o João, que é uma instância de aluno, ao curso de administração, uma instância de curso. É isso. Isso, simples assim na base. Mas essa simplicidade visual que a gente vê na notação de Peter Chain, com a linha e o losango, ela carrega um peso semântico, assim, enorme. O nome que vai dentro do losango é que define a natureza da ligação. Ah, sim, isso é chave, né? Porque, por exemplo, entre funcionário e departamento, se o relacionamento é trabalha, é uma coisa. Se for gerencia, muda completamente o sentido, as regras que o sistema vai ter que seguir depois. Não é só um desenho, é a lógica do negócio ali, né? Precisamente. E essas ligações têm o que a gente chama de graus. O mais comum é o binário, que liga duas entidades diferentes, tipo funcionário e departamento, como você falou.
Mas também tem o unário, ou autorrelacionamento. É quando uma entidade se conecta com ela mesma. Espera aí, como assim? Uma entidade se relaciona com ela mesma? Isso não complica? Por que não criar, tipo, uma entidade supervisora separada? Então, aqui é onde fica bem interessante. Pega o exemplo do material. A entidade empregado se relaciona com ela mesma pelo relacionamento supervisão. Isso modela de forma super elegante que um empregado supervisiona outro empregado. A gente não precisa de uma entidade supervisor, porque, na verdade, todo supervisor já é um empregado. Concorda? Deixa o modelo mais limpo, mais direto ao ponto, refletindo melhor a realidade. Ah, tá, saquei, faz sentido. É mais simples no fim das contas, né? Ok, mas e as regras? Como a gente define quantas conexões podem existir? Tipo, quantos cursos um aluno pode fazer? Um funcionário tem que ter um departamento associado? É aí que entra um conceito-chave: multiplicidade, ou, como também chamam, cardinalidade. São aqueles numerozinhos tipo min, max, que ficam perto das entidades no diagrama. Eles ditam as regras do jogo literalmente. O min, que é a participação, diz se a ligação é obrigatória, valor 1, ou opcional, valor 0. E o max, a cardinalidade mesmo, diz o número máximo. Pode ser uma conexão só, valor 1, ou muitas, que a gente representa por n. Acertar isso é vital. Vital. Mas, tipo, quais as consequências de a gente errar nesses números? O que acontece na prática? Olha, as consequências são enormes. Imagina que a regra do negócio diz que todo funcionário tem que ter um cargo, obrigatoriamente. Se você modela como 0,1, dizendo que pode ter 0 cargos, seu sistema vai permitir inconsistência, funcionários sem cargo cadastrado. Aí relatórios podem dar errado, a folha de pagamento pode dar problema. Sabe, essa notação min, max, é basicamente o projeto da integridade dos seus dados. Nossa, entendi a importância agora. É crítico mesmo. Vamos ver um exemplo prático do material? Para fixar isso, tinha um lá. Funcionário 1,1 possui 0,n cargo. Como a gente lê isso? Boa. A leitura é sempre olhando para o lado oposto da entidade que você está analisando. Então, começando pelo funcionário, a gente olha para o 1,1 que está lá perto de cargo. Isso significa um funcionário tem que ter mínimo 1 e só pode ter máximo 1 cargo, ou seja, exatamente 1. Ok, exatamente um cargo para cada funcionário. E o contrário, olhando para o cargo. Isso. Agora a gente olha para o 0N, que está perto de funcionário. Significa, um cargo pode ter mínimo 0, nenhum funcionário associado, talvez um cargo novo, vago, ou pode ter muitos, máximo N funcionários. Perfeito, ficou claro. E a mesma lógica vale para outros relacionamentos, imagino? Tipo aquele funcionário 1 trabalha 0N departamento. Exatamente a mesma lógica. Todo funcionário pertence a exatamente um departamento, por causa do 1. E um departamento pode existir sem nenhum funcionário, ou ter vários, por causa do 0N. As regras definem a estrutura que os dados podem ter. Faz todo sentido. É a gramática dos dados, né? E, tinha mais uma coisa no material que achei bem interessante. Que relacionamentos também podem ter atributos. Como assim? Um atributo na ligação. Sim. E o que é fascinante aqui é que, às vezes, uma informação só faz sentido, só existe por causa da ligação entre duas coisas. Pensa no exemplo. Funcionário 0,n participa 0,n projeto. Um funcionário pode participar de vários projetos e um projeto pode ter vários funcionários. Certo. Aham, certo. Muitos para muitos. Ok. Agora, onde a gente guarda quantas horas aquele funcionário específico dedicou àquele projeto específico? Essa informação, o número de horas, ela não pertence só ao funcionário, porque ele trabalha em vários projetos com horas diferentes. Nem pertence só ao projeto, porque vários funcionários contribuem com suas horas. Ela pertence à participação, à ligação específica entre uma instância de funcionário e uma instância de projeto. Então a gente coloca esse atributo número de horas lá no losango do relacionamento participa. Uau! Isso é muito poderoso mesmo. Permite guardar dados que só fazem sentido na conexão em si. Que legal! Então, para a gente amarrar tudo isso, o que tudo isso significa no final das contas? Qual o grande cenário? Significa que os relacionamentos,
junto com suas multiplicidades, são o coração do diagrama entidade-relacionamento, o famoso DER. Eles são a forma de traduzir regras de negócio, às vezes bem complexas, num modelo visual, claro, de alto nível. E o mais importante, um modelo independente da tecnologia que vai ser usada depois para implementar o banco de dados. É a base para construir sistemas que sejam consistentes, confiáveis. Entendi. É como se fosse a planta baixa da informação, né? Para garantir que as paredes, as portas, as conexões, todas façam sentido antes de começar a construir o prédio do sistema. Exatamente essa a ideia. É a planta baixa. E isso, sabe, nos leva a uma reflexão final, talvez. Considerando essa precisão toda que a multiplicidade exige, tipo, um funcionário deve ter um cargo, um departamento pode estar vazio. Como será que a definição correta, ou talvez a falta de definição, dessas regras impacta a qualidade, a integridade, a utilidade dos dados que a gente usa todo santo dia? Pensa nos sistemas de RH, nas plataformas de e-commerce, até nas redes sociais. O que acontece lá nos bastidores quando essa planta baixa da informação é mal desenhada ou simplesmente ignorada? Fica aí a provocação para a gente pensar um pouco sobre a saúde dos dados que sustentam tanta coisa na nossa vida digital, né? Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai desbravar uns conceitos-chave da modelagem de dados: entidades e atributos. Isso aí. Nossa base é um material bem focado nisso, lá da Gran Faculdade, do professor Anderson Nascimento. A ideia é entender esses blocos de construção do diagrama entidade-relacionamento, o DER. Exatamente. Vamos focar em como a gente identifica e classifica esses elementos, né? Porque eles são a base para organizar qualquer informação de forma lógica. Perfeito. Então vamos começar pelo começo mesmo. Entidades. O que, afinal, é uma entidade nesse contexto de banco de dados? É só uma coisa? É mais que isso, conceitualmente falando. Pensa assim, é qualquer objeto do mundo real ou até um conceito sobre o qual a gente quer guardar informação. Algo que tem características próprias, sabe? Tipo, Funcionário, projeto, departamento, ou até cargo. São coisas sobre as quais a gente coleta dados. Na notação clássica, a de Peter-Chan, a gente representa com um retângulo. Simples. Tá, mas como eu sei que algo é uma entidade e não outra coisa? O material dá uma dica boa, né? Perguntar sobre características e instâncias. Sim, ajuda muito. Por exemplo, funcionário. Características: matrícula, nome, data de nascimento. E as instâncias? Bom, seriam as pessoas: Pedro, Paulo, Ana. Exato. E para departamento, sei lá, teria código, nome, sigla, ramal. E as instâncias? Administração, tecnologia. Perfeito. Essa técnica de perguntar tem características e tem exemplos concretos ajuda a materializar o conceito. Legal. E aí, falando em identificar entidades, tem um tipo especial que é bom a gente comentar: a entidade fraca. Ah, essa eu lembro. É a que depende de outra para existir, né? Isso, ela não consegue ser identificada unicamente só com os seus próprios atributos. Precisa da ajuda de outra entidade, que a gente chama de entidade proprietária ou forte. O exemplo clássico é dependente, certo? Um dependente só existe no sistema se estiver ligado a um funcionário ou sócio. Exatamente, ele não existe solto. Por isso a representação visual é diferente, um retângulo duplo, para deixar clara essa dependência. Entendi. Então, as entidades são os o-quês da nossa modelagem. E os atributos? Seriam as características desses o-quês. Precisamente. Os atributos detalham as propriedades, as qualidades daquela entidade. Para funcionário, os atributos são matrícula, nome, data de nascimento e por aí vai. Certo. Etnicamente, né, cada atributo tem um nome. Por exemplo, matrícula. Tem um domínio, que são os valores possíveis, tipo, para matrícula, seriam números inteiros. E tem o valor em si para cada instância, a matrícula 123 para o funcionário Pedro. E a representação? Elipse, né? Pelo menos na notação de Chen. Isso, na clássica é uma elipse ligada à entidade. Mas hoje em dia, muitas ferramentas de modelagem, por praticidade, listam os atributos dentro do próprio retângulo da entidade.
Fica mais compacto. Faz sentido. E aqui a coisa fica mais detalhada, né? Os atributos também têm tipos, classificações. Vamos ver. Composição, primeiro. Atômico e composto. Vamos lá. Quanto à composição, um atributo é atômico ou simples quando ele não pode ser dividido em partes menores que ainda façam sentido sozinhas. Pensa em gênero ou estado civil. Não dá para quebrar mais. Ok. Já o composto, esse sim, pode ser quebrado em partes menores. O exemplo mais batido é endereço, Ah, claro. que se divide naturalmente em logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado. Modelar assim ajuda na hora de buscar ou validar só uma parte da informação, sabe? Total. E a multiplicidade? Essa também é importante. Monovalorado e multivalorado. Crucial. Monovalorado significa que, para cada instância da entidade, aquele atributo só pode ter um valor, tipo CPF ou data de nascimento. Uma pessoa só tem um CPF, uma data de nascimento. É o mais comum. Certo. Agora, o multivalorado, esse permite vários valores para a mesma instância. O exemplo clássico é telefone. Uma pessoa pode ter, sei lá, 3 números de telefone, né? Celular pessoal, comercial, fixo. E se eu modelar como monovalorado, dançou. Onde eu coloco os outros telefones? Exatamente, a modelagem precisa refletir essa realidade. Na notação, às vezes a gente indica essa multiplicidade. Tipo, um 1N do lado do atributo telefone pode significar tem que ter pelo menos um, e pode ter vários. Entendi a pegada. E a unicidade? Aí entra o famoso atributo-chave, né? O identificador. Fundamental. O atributo-chave, ou identificador, é aquele que tem um valor único para cada instância da entidade. É ele que garante que a gente não vai confundir 2 funcionários diferentes, por exemplo. Matrícula, CPF, esses são os clássicos. Sim, eles garantem a unicidade. Na notação visual, ele geralmente vem sublinhado ou com algum símbolo especial, tipo uma bolinha preta, dependendo da ferramenta. Certo. E aqui vale um parêntese importante. Atributo-chave é um conceito. Não é exatamente a mesma coisa que chave primária, que é um termo mais ligado à implementação física no banco de dados. Mas a ideia é a mesma: identificar unicamente. Boa distinção. Os outros atributos que não são chave são não chave. Simples assim. Isso. E para fechar as classificações, tem um atributo derivado. Derivado. Como assim? Aquele cujo valor a gente pode calcular ou deduzir a partir de outro atributo, ou de outros atributos. Ele não precisa ser armazenado diretamente. Ah, tipo idade, que a gente calcula a partir da data de nascimento. Perfeito. Esse é o exemplo clássico. Outro poderia ser valor total de um item de pedido, calculado multiplicando quantidade pelo valor unitário. E qual a vantagem? Economizar espaço. Economizar espaço e garantir consistência, porque o valor é sempre calculado na hora, baseado nos dados atuais. A desvantagem é que, bom, tem um custo de processamento toda vez que você precisa desse valor. É uma decisão de projeto, um trade-off. Entendi. Visualmente, acho que é uma elipse pontilhada, né? Na notação de Shen. Exato. A linha pontilhada indica que ele é derivado. Ufa! Então, recapitulando, a gente viu o que são entidades, a diferença entre fortes e fracas, e mergulhamos nos atributos, como eles descrevem as entidades e como a gente classifica eles por composição, multiplicidade, unicidade e se são derivados ou não. Isso. Qual o grande e aí disso tudo? Por que é tão importante entender esses detalhes? Olha, o e daí é que dominar esses conceitos e como representá-los é o primeiríssimo passo para construir um modelo de dados que funcione de verdade, que seja claro, que evite problema de redundância, que capture as regras do negócio do jeito certo. É o mapa da mina, então. É o mapa, é o que guia a construção do banco de dados lá na frente. E como o material do professor Anderson ressalta, não tem mágica. Tem que praticar, fazer exercício, modelar para a coisa fixar mesmo. Totalmente. Fica até uma provocação para o pessoal que está ouvindo. Imaginem um sistema simples, tipo de uma biblioteca. Como seriam as entidades livro e leitor? Que atributos vocês acham que seriam essenciais para cada uma delas? E como classificariam esses atributos usando o que a gente conversou hoje? Fica aí a reflexão. Ótima provocação. Bom, por hoje é isso. Até o próximo mergulho. Até a próxima. Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o nosso foco é modelagem de banco de dados. Mais especificamente, a gente vai mergulhar no modelo entidade-relacionamento, o famoso MER.
Temos aqui um material didático bem bacana sobre isso. E a nossa missão, né, é entender por que essa modelagem é tão crucial e como o MER ajuda a organizar as informações do mundo real para, enfim, construir bancos de dados. Ok, vamos lá. Para começar, o que exatamente é essa tal de modelagem de dados nesse contexto de sistemas? É só fazer uns desenhos? Ah, vai bem além disso, viu? Essencialmente, assim, é o processo de criar uma representação, sabe? Um modelo abstrato de uma parte do mundo real que interessa para o sistema. Uma representação. Isso. E porque é fundamental. Imagina a confusão se cada pessoa envolvida, tipo desenvolvedor, cliente, usuário, tivesse uma ideia diferente do que é um cliente ou um pedido. Nossa, sim. Vira um caos. Exato. A modelagem força essa conversa, sabe? Ela cria um entendimento comum, inclusive das regras de negócio. E o mais importante, antes de escrever código. Ah, entendi. É para validar a ideia antes de sair construindo, né? Isso, para não construir a coisa errada. É tipo ter a planta da casa antes de levantar as paredes. Boa analogia. E o material fala que tem diferentes níveis dessa planta, certo? Menciona 3 tipos de modelos. Exatamente. A gente tem o modelo conceitual, o lógico e o físico. Cada um tem seu propósito, né? Certo. O conceitual é o mais alto nível. O foco total é no negócio, na comunicação. Ele usa gráficos mais simples, como o próprio MER, que a gente vai detalhar, para mostrar as coisas importantes. Entidades tipo atores, filmes e como elas se conectam, os relacionamentos. O objetivo aqui é conversar, validar com todo mundo, sem jargão técnico pesado, sabe? Sem nem pensar ainda em qual banco de dados, qual SGBD vai ser usado. É só para garantir que está todo mundo na mesma página. Entendi. Alinhar a visão geral primeiro. Isso. Aí depois vem o modelo lógico. Ele pega esse mapa conceitual e começa a traduzir para uma estrutura mais técnica, mas ainda meio genérica. Mais técnica como? Bom, aí você começa a definir coisas como tabelas, colunas, pensar em chaves primárias, estrangeiras, tipos de dados. Por exemplo, COD ator vai ser um integer. Ah, tá. Já pensando na estrutura do banco, mas sem casar com um específico ainda. Exatamente. É a ponte entre o conceito e a implementação. Detalha a estrutura, mas geralmente sem as particularidades de um SGBD específico. O material até tem uma figura que ilustra bem isso. Legal. E o terceiro? O físico. E, por fim, o físico. Aí sim a coisa fica concreta. É a implementação real daquele modelo lógico, mas agora não é SGBD específico, usando a linguagem dele tipo SQL. Ah, agora sim. É o código Create Table que a gente vê por aí. Isso mesmo. E aqui entram os detalhes finos, né? Otimizações com índices, constraints específicas daquele banco, triggers, procedures, todo para garantir que o banco funcione bem naquela tecnologia que foi escolhida. É onde a performance entra forte no jogo. Clareou bastante. Então, é um processo. Um passo leva ao outro. Do mais abstrato para o mais concreto. E o MER, o modelo entidade-relacionamento, onde ele entra nessa história toda? Que você falou que ia detalhar. Boa pergunta. O MER, ele é um metamodelo. Ou seja, ele é uma linguagem, um padrão, criado especificamente para a fase conceitual. Ah, então ele serve para fazer aquele primeiro modelo, o de mais alto nível. Exatamente. Ele foi proposto pelo Peter Chen, lá em 1976. Imagina, numa época em que a complexidade dos dados estava crescendo muito e não ter um padrão visual era um problema sério nos projetos. Imagino a confusão. Pois é, então o MER oferece essa notação gráfica para descrever entidades, atributos, relacionamentos, de um jeito claro. E o que eu acho fascinante é essa intenção original dele, unificar a visão. Unificar? Como assim? Evitar aquela torre de Babel que o material menciona, sabe? Onde cada um interpreta o requisito de um jeito. O MER cria uma linguagem visual comum, tanto para a equipe técnica quanto para o cliente, para o usuário. Todo mundo olha o diagrama e entende a mesma coisa. Faz muito sentido. Nossa, deve evitar muito retrabalho se a comunicação falha logo no começo, né? Com certeza. O custo de um erro de entendimento no início é altíssimo. Mas o MER é a única forma de fazer esse modelo conceitual? Ou tem outras? E tem ferramenta para ajudar a desenhar isso?
o material cita umas coisas. Não, não é a única forma, não. A UML, que é a Linguagem Unificada de Modelagem, com o diagrama de classe dela, também é bastante usada para isso. O ML? Já ouvi falar. Sim, o material até compara visualmente, né? Mostra o mesmo problema modelado com o MER e com o ML. As representações gráficas mudam um pouco. Tipo, o MER usa losangos para os relacionamentos, a UML usa linhas com nomes. Mas o objetivo é parecido. Entendi. E as ferramentas para não ter que desenhar na mão? Ah, sim, existem várias. O material destaca o Bremodelo. É uma opção bem popular aqui no Brasil, é gratuita, open source, e o legal é que ela consegue gerar os 3 níveis de modelo, conceitual, lógico e até o físico para alguns bancos. Opa, interessante. Gratuita e open source é sempre bom. Sim, mas tem outras também, claro. Lucidchart, Draw.io, Dia, várias opções. Muitas online e acessíveis também. Legal. Bom, então, resumindo tudo isso, né? Modelar os dados, começando ali pelo MER no nível conceitual. Parece que é bem mais que um detalhezinho técnico. É quase, sei lá, o alicerce para construir um software que funcione direito, que não vire um problema lá na frente. Precisamente. Se a gente conecta isso com o quadro geral, essa abordagem estruturada, ela pega a complexidade, às vezes meio bagunçada, do mundo real e transforma num plano de ação claro. E isso antes do desenvolvimento pesado começar. Isso aumenta demais a chance do sistema final, bom, realmente fazer o que precisa fazer, atender às necessidades, às especificações. É crucial para o sucesso do projeto de verdade. Perfeito. E olha, fica aqui uma reflexão final, talvez. O material mostrou o MER e a UML como linguagens visuais diferentes para a mesma fase conceitual, né? A questão que me veio é, será que escolher uma notação ou outra impacta só o desenho final? Ou será que de alguma forma mais sutil isso também influencia o jeito como a própria equipe pensa, como ela estrutura mentalmente as relações entre os dados desde o comecinho do projeto? Boa pergunta. Fica aí algo para a gente pensar, né? Para explorar mais a fundo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa coisa que tá em todo lugar, mas a gente nem sempre nota. Banco de dados. Sério, tá por trás dos apps, redes sociais, compras online, é a base de quase tudo no digital. Exatamente. E para guiar nosso deep dive, a gente pegou uma aula introdutória sobre modelo conceitual de banco de dados. A ideia é ir além do básico, sabe? Entender o que são, por que são tão importantes e, claro, como eles funcionam. Vamos nessa? Vamos lá. E começando pelo mais básico mesmo. O que é um banco de dados? Essencialmente, é uma coleção organizada. De dados, que se relacionam. Dados, Sim. tipo fatos brutos. Isso, fatos brutos. Nomes, números, sei lá, temperatura, velocidade do vento, qualquer coisa que possa ser registrada. Mas o crucial é a organização, a estrutura. Não é só jogar tudo num lugar. Ah, e um ponto importante que o material levanta logo de cara. Dado não é informação. Tem uma diferença aí, né? Fundamental. Dado é o fato bruto, tipo temperatura, 22 graus Celsius. Isolado ele não diz muito. E a informação? A informação surge quando a gente processa esses dados, coloca em contexto, relaciona. Por exemplo, listar os produtos de uma loja. Isso são dados. Certo. Agora, analisar quais produtos vendem mais em qual época, cruzando dados de vendas com os de produtos, aí sim isso vira informação útil. A gente está dando significado, né? Gerando valor. Entendi, faz todo sentido. E falando em organizar, como a gente organiza esses dados? Tem jeitos diferentes pelo que vi. Tem sim. O modelo mais, digamos, clássico e ainda super usado é o relacional. Aquele das tabelas, né? Linhas, colunas. Exatamente. Pensa numa planilha, só que muito mais robusta, com regras, relacionamentos bem definidos entre as tabelas. A maioria dos sistemas que a gente usa no dia a dia, tipo de banco, de loja, usa isso. Mas aí veio o Big Data. Pois é. A explosão de dados. Volume gigante, velocidade, variedade. Principalmente com a web, redes sociais. O modelo relacional começou a ter dificuldades em lidar com essa escala e flexibilidade toda. E aí surgiram outras opções. Sim, aí entram os chamados não relacionais, ou NoSQL, que na verdade significa Not Only SQL, não apenas SQL. Ah, boa! Não é que eles são contra o SQL, mas são além dele. Perfeito.
Eles priorizam outras coisas, como desempenho para muita gente acessando ao mesmo tempo, escalabilidade mais fácil, sacrificando um pouco da estrutura rígida dos relacionais. E dentro do NoSQL tem vários tipos, né? Não é uma coisa só. Não mesmo. Tem subtipos para cada necessidade. Sabe, tem banco orientado a documento, ótimo para dados que não têm uma estrutura tão fixa, tipo perfil de usuário em JSON. Tem o orientado a grafo, que é perfeito para mapear conexões, tipo amigos em rede social, recomendações, coisas onde a relação é o mais importante. Interessante. E ainda tem os de coluna, os de chave-valor, cada um com seu nicho, suas vantagens e desvantagens. A escolha depende muito do problema que você quer resolver. Muita opção. E para gerenciar tudo isso, seja relacional, NoSQL, entram os SGBDs, Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. Qual é a mágica deles? Por que são tão importantes? Olha, o grande pulo do gato dos SGBDs é a abstração. Eles criam uma camada entre quem usa os dados, seja uma pessoa ou uma aplicação, e como esses dados são fisicamente guardados no disco. Tipo um intermediário inteligente? Que os dados fiquem consistentes, controla quem pode acessar o quê? Segurança, gerencia vários acessos ao mesmo tempo sem dar problema, faz backup, otimiza as buscas para serem rápidas. Nossa, bastante coisa. Muita coisa. Imagina antes disso, como a fonte até comenta. Os programadores tinham que se virar direto com os arquivos no disco. Que loucura, devia dar muito erro. Total. Dado duplicado em todo canto, uma atualização num lugar não refletia no outro, inconsistência direto. Era um pesadelo para manter. Os SGBDs vieram para organizar essa bagunça e aumentar muito a produtividade. E a gente ouve falar de alguns nomes, né? Oracle, SQL Server, aí tem os de código aberto, como PostgreSQL e MySQL. Sim, são os gigantes do mercado. Cada um com suas características, mas todos fazendo esse papel essencial de gerenciamento. Ok, então temos os dados, os jeitos de organizar, relacional, não SQL e seus sabores, as ferramentas para gerenciar, SGBDs, mas quem são as pessoas que trabalham com isso? Que carreiras existem nessa área? Boa. É um campo bem vasto, né? O material até destaca alguns papéis-chave. Tem o DBA, o administrador de banco de dados. Esse é o clássico, né? O guardião do banco. Isso. Ele cuida da saúde do SGBD. Instalação, configuração, performance, backup, segurança da infraestrutura mesmo. E quem mais? Aí tem o engenheiro de dados. Esse cara é mais focado em construir e manter os encanamentos por onde os dados fluem. Ele garante que os dados cheguem de onde tiverem que chegar, sejam limpos, transformados e fiquem disponíveis para análise. É um trabalho fundamental hoje em dia. Para preparar o terreno para os outros, então. Exato. E aí entra, por exemplo, o cientista de dados, que talvez seja o mais falado hoje. Ele pega esses dados já preparados e usa a estatística, machine learning para encontrar padrões, fazer previsões, gerar insights mais profundos. Entendi. E o material também se está na lista de dados, arquiteto, analista de BI. É um ecossistema mesmo. É um ecossistema, cada um com um foco, mas todos girando em torno do valor que a gente pode tirar dos dados. E uma tendência que parece permear tudo isso é a nuvem, a cloud. Saindo daquele modelo antigo de ter o servidor ali do seu lado, o on-premise. Com certeza. A migração para a nuvem é fortíssima. Traz vantagens como escalabilidade, você aumenta ou diminui a capacidade conforme precisa, paga só pelo que usa e tem acesso a muitos serviços gerenciados que facilitam a vida do DBA e do engenheiro. Mas deve ter seus desafios também, né? Claro, exige novas habilidades, pensar diferente sobre segurança, como governar esses dados que podem estar espalhados. Não é só apertar um botão, mas a direção é claramente essa. Então, amarrando tudo, bancos de dados são essenciais, invisíveis, mas fundamentais. Organizados principalmente no modelo relacional, mas com o NoSQL crescendo muito para dar conta do Big Data, cada um com seus tipos. Exato. E gerenciados pelos SGBDs, que são essas ferramentas poderosas. E tudo isso rodando cada vez mais na nuvem e abrindo um leque enorme de carreiras para quem quer trabalhar com dados, desde a infraestrutura até a análise avançada. Perfeito. É isso.
Entender esse básico já nos dá uma outra perspectiva sobre a tecnologia que a gente usa todo santo dia, né? Ver a complexidade que existe por trás de um clique. É verdade. E, para fechar, fica uma provocação que o próprio material sugere, ligando NoSQL, Big Data e nuvem. Se os dados estão ficando tão grandes, tão variados, tão distribuídos não só em bancos de dados formais, mas em data lakes, em fluxos contínuos, será que a própria definição do que a gente entende como banco de dados não vai ter que evoluir? Como a gente vai gerenciar essa nova realidade? É algo para a gente continuar pensando e observando. Ótima reflexão. Fica aí a pergunta para o nosso próximo Deep Dive, talvez.